Bem, boa tarde a todos. Eu me sinto muito feliz de estar novamente aqui no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Obrigado pelo convite. Fico honradíssimo de ter o presidente aqui assistindo. E vamos direto, então, ao tema. Eu tenho que agora... Espera um instante, eu tenho que carregar o meu... Não era esse aqui. Eu pensei que tivesse carregado. Estava carregado. Hein? Sim, tá bom. Não, mas não. Sim? Não, mas bom, esse é o final. Pronto, aqui estamos. Ok. Então, aí slide inicial, só a apresentação do qual é a área de cobertura da Sabesp, 364 municípios, 28 milhões de clientes, 2/3 da população do Estado. E esses são os dados. Eu tive recentemente, num evento do Banco Mundial, diziam que era a maior empresa do mundo de saneamento, mas na verdade é a quinta. Eu não corrigi eles, foi semana passada, fiquei assim lisonjeado, mas é a quinta. E, como sabem, o controle da empresa é do governo do Estado de São Paulo. Mas tem ações na Bolsa, etc. A crise, nós fizemos, a Sabesp fez recentemente, emitiu um relatório chamado esse Crise Hídrica, Estratégia e Soluções da Sabesp, que é uma espécie de documento de contínua atualização. Quer dizer, a ideia nossa é registrar o que está acontecendo, o que estamos fazendo, e é datado no sentido que, à medida que os dados vão mudando, vamos atualizando, né? Esse relatório trata, vamos dizer, da questão da água mesmo. Ele não trata, aí eu coloquei aqui do que não trata, né? Não trata do efeito da crise sobre as finanças, porque há um problema relevante na Sabesp, porque nós, com a crise, nós estamos vendendo menos água e tem um preço mais baixo. Isso cria um problema financeiro que nós estamos equacionando. E também não trata de um outro assunto que me é pessoalmente muito relevante, que é o problema da gestão de recursos hídricos. Quer dizer, a Sabesp, como enfim, companhia de saneamento, ela é usuária de recursos hídricos, ela é usuária da água nos rios, água bruta. E ela disputa água com outros setores usuários, produção de energia elétrica, irrigação e outros, indústria que capta água diretamente nos rios, etc. Então, tem toda uma área de discussão sobre, por exemplo, vamos dizer, arbitramento de uso da água entre, por exemplo, o setor de irrigação e o setor de abastecimento humano, que não faz. A Sabesp entra lá com o seu pedido. Esse tema é de responsabilidade dos órgãos gestores de recursos hídricos, no nível federal é a ANA, Agência Nacional de Águas, criada no governo Fernando Henrique Cardoso, e no Estado, DAE. Então, esse é um assunto deles. Um ano atrás, quando a crise estava começando, eu nunca imaginava que viria parar aqui na Sabesp, me passou pela cabeça, estive lá na ANA recomendando que se adotassem algumas técnicas, algumas medidas de gestão da água, no sentido de diminuir o uso da água para irrigação na bacia do Piracicaba, que, vamos dizer, medidas que são adotadas corriqueiramente na Califórnia e na Austrália, que, no fundo, dá algum incentivo para os irrigantes deixarem de usar água e para sobrar mais água para a cidade. Algo que nós tínhamos feito em 2001 no Ceará, que tinha sido bem sucedido, era uma expectativa que fosse reproduzida a experiência, mas não chegou a ser implementada. Agora, também não teria feito uma diferença muito grande, porque o uso da água para irrigação não é tão assim relevante e a seca, eu vou mostrar na sequência, essa seca é um evento excepcional. Então, vamos olhar, não sei se conseguem ver bem, mas aqui está o sistema Cantareira. A seca atingiu toda a região, todo o estado de São Paulo, como todo o Sudeste, mas o foco é a região Cantareira. Deixa eu ver se... está aqui. Cantareira é um conjunto de reservatórios, né? Um conjunto de reservatórios que estão interligados por túneis. E aqui está, eu estou tentando... Vocês estão vendo bem ou vai dar para diminuir a luz? Agora eu estou vendo. Então tem aqui os...
Então está aqui. Aqui são os reservatórios do Cantareira, que esses rios, alguns deles nascem, um ou outro nasce, essa linha laranja aqui é a divisa entre São Paulo e Minas. Alguns rios cruzam a fronteira e por essa razão é que, digamos, a Agência Nacional de Águas tem algo a ver com o uso da água do Cantareira, porque, na realidade, porque cruza a fronteira, senão seria um assunto extremamente paulista. Em 2004, eu era presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, e havia o tema da renovação da outorga do sistema Cantareira. E eu me lembro muito bem que eu dizia que, olha, com a ANA nesse assunto, um assunto que envolve uma disputa pela água entre paulistas. Quem são os paulistas? São os paulistas, são os que estão na região do Vale do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, essencialmente ali, eu não consigo, aqui está, região metropolitana de Campinas e outras cidades, de um lado, e de outro lado a região metropolitana de São Paulo, né, que são os que usam a água desse sistema. E na época, eu lá em Brasília, tendo que resolver essa disputa de águas, eu dizia, olha, o papel do governo federal deve ser, nesse assunto, se intrometer o mínimo possível, porque é só por uma circunstância que tem um riozinho que cruza a fronteira, devia ser um assunto resolvido pelos paulistas. Agora, em 2015, esse assunto será renovado. A outorga foi dada por 10 anos, voltará a ser discutida. Esse mapa serve também para identificar o seguinte... Aqui nós estamos na nascente do Tietê e a disponibilidade de água per capita é muito baixa no São Paulo. Quer dizer, por quê? Porque tem 22 milhões de habitantes na região metropolitana. Então a disponibilidade de água per capita aqui na região metropolitana é menor do que no Piauí. As pessoas às vezes não percebem isso. Então é quase que inexorável. Quer dizer, nós poderíamos estar, talvez, se desde que Cabral descobriu o Brasil tivesse tido um sistema de saneamento super eficaz, que nenhum país europeu teve, nós teríamos no futuro, como os europeus têm agora, nós poderíamos usar mais as águas que tem aqui na região metropolitana. Quer dizer, poderíamos fazer isso. Mas esse é um processo de longo prazo. Como foi nos Estados Unidos, na Europa, demora 40, 50 anos para despoluir as fontes de águas locais ou 40 anos, e você poder usá-las. Nesse meio tempo, o que se faz, e mesmo que estivesse totalmente despoluída, seria necessário buscar água em bacias vizinhas. Quem são as bacias vizinhas? Uma é o próprio Cantareira, que é da bacia do Piracicaba, já se faz isso desde a década de 70. Outra é, aqui, a bacia do Paraíba do Sul, isso aqui é São José dos Campos, portanto, a bacia do Paraíba do Sul, e aí é digamos, uso da água que flui para o Rio de Janeiro, né? E outro é aqui no Juquiá, que é ao sul. E há também, eu já vou mostrar, águas que vertem para a vertente atlântica, que estão em São Paulo e seguem diretamente para o leste. Bom, esse mapa é só para configurar que é preciso buscar água, mesmo que estivessem despoluídos todos os mananciais locais, ainda assim é necessário buscar água em bacias vizinhas, e as naturais, ou no Vale do Paraíba, que tem, enfim, vamos dizer, uso compartilhado com o Rio de Janeiro, ou água no Vale do Ribeiro. É lá que, a médio prazo, vai se buscar mais água para dar segurança hídrica à região metropolitana de São Paulo. Em corte, o sistema Cantareira é isso aí, quer dizer, a água flui da direita para a esquerda, por um sistema de túneis. Ela, em condições normais, se não tivesse as barragens, ela fluiria em direção a Campinas, mas ela, então, por esse sistema de túneis, ela acaba chegando a... Eu não consigo aqui nesse negócio. Ela acaba chegando no reservatório Paiva Castro, e depois ela é bombeada e passa para uma estação de tratamento de água chamada Guaraú, e depois para a região metropolitana aqui de São Paulo. Em condições normais, esse sistema produz da ordem de 32 metros cúbicos por segundo, ou então 32 mil litros por segundo, em condições normais. E que isso é responsável pelo abastecimento de quase metade da população da região metropolitana de São Paulo. Da ordem de 9 milhões de habitantes são servidos por essas águas. São águas de muito boa qualidade e, enfim, é o melhor sistema produtor da Sabesp. Agora, como a seca atingiu essa região, esse gráfico dá uma ideia de qual foi a dimensão da seca. O que temos no eixo horizontal são os meses.
no eixo vertical é a vazão, quer dizer, metros cúbicos por segundo em média a cada mês. Em verde, a curva verde é em termos médios. Ao longo de muitos anos, tem a sazonalidade típica, né? Quer dizer, que nos meses de inverno você tem vazão menor afluente ao sistema cantareiro do que os meses de verão. Em verde. Em azul, tem a pior ano do histórico em termos de vazão baixa que tinha sido observado até então, que era 1953. Tanto o sistema aqui de São Paulo, abastecimento de água de São Paulo, quanto o setor elétrico, sempre considerou o início, a primeira metade da década de 50 como um período crítico, um período em que você teria que estar preparado, todos os sistemas, tanto de produção de energia elétrica como de abastecimento de água, deveriam estar preparados para a hipótese de repetição daquilo que era o pior já observado até então, que era, essencialmente, o biênio 53-54. E em vermelho, o que foi agora, 2014. Quer dizer, então, o que está acontecendo agora é menos da metade do que tinha sido pior já observado. Se nós formos traduzir isso em termos de probabilidade, eu há pouco explicava daqui, se nós usássemos no Réveillon de 2013 para 2014, usássemos os dados disponíveis, que são 83 anos, e perguntássemos qual é a probabilidade que em 2014, o novo ano, a afluência ao sistema cantareiro fosse tão baixa quanto a que acabou ocorrendo, essa probabilidade é 0,004, uma probabilidade baixíssima. Isso é, vamos dizer, estatístico, é só fazer as contas. E isso, os hidrólogos têm uma expressão para isso, que é o tempo de recorrência. O inverso disso é o tempo de recorrência, 250 anos. O que quer dizer isso? Que se nós estivéssemos observando esse fenômeno ao longo dos milênios, esse evento raro ocorreria aleatoriamente. Quer dizer, às vezes o intervalo seria curto, às vezes longo, mas a média, a duração média entre eventos seria de 250 anos. Obviamente é um evento raro. Então, eu até, quando cheguei aqui na Sabesp, em janeiro, muitas vezes me perguntava, faltou planejamento, e às vezes eu vejo isso de novo, faltou planejamento. Eu acho isso uma grande injustiça, eu acho que isso é uma observação de engenheiro de obra feita ou comentarista de videotape, que olha pelo retrovisor, já ocorreu a seca, é ex-post e diz, então já devia saber que tinha acontecido. Quer dizer, o administrador público que tivesse alocado recursos para se preparar para um evento com essa baixa probabilidade, né, teria sido razoavelmente, naquela circunstância, agora a gente sabe, mas naquela circunstância teria sido legitimamente acusado de estar alocando mal os recursos. Por que não para a educação, por que não para a saúde, etc. Então, acho que esse tipo de avaliação ex post, comentarista de videotape, como eu falei, eu acho extremamente injusta. Bem, aqui o deplecionamento do sistema Cantareira, né? Em janeiro de 2014 estava lá perto de 45%. Em julho ele chegou no zero. O que é o zero? O zero é o nível da água que a água, vamos dizer, flui por gravidade. Está no nível da tomada d'água, onde fica o cano que leva a água para onde a gente quer. Então, até então nunca tinha passado o zero, mas isso não quer dizer que essa água não pode ser utilizada. Tanto pode que está sendo utilizada. Então nós caímos muito abaixo do zero, no tal primeiro, o termo do setor elétrico é volume morto do setor elétrico, porque essa água é inútil para a produção de energia elétrica. Você não vai bombear para depois produzir energia. Mas, do ponto de vista de abastecimento, é uma água como outra qualquer, não tem dificuldade nenhuma. Causou uma grande confusão se a água era de má qualidade, porque o nome era morto, aí mudou-se o nome, né? Agora é reserva técnica, não é mais volume morto para não dar confusão e tal. Quando eu assumi, eu botei ali em janeiro de 2015, foi quando eu assumi, para ver como eu fui corajoso, quer dizer, porque estava perto de perder o controle completamente. Por que está subindo? Nós estamos hoje ainda piores do que o ano passado, bem piores, tá? Mas o que está subindo porque a torneira, a retirada de água do sistema cantareiro diminuiu muito, eu vou mostrar na sequência. Isso aqui é um gráfico parecido, só que há mais tempo, quer dizer, ele vai começa em 2009, a área sombreada é o volume, né? E a linha contínua azul é a vazão retirada do sistema. Quando deu aqueles dois picos ali, em 2010, 2011, foram cheias, o sistema verteu. Depois disso, ele ficou sempre abaixo da linha vermelha, que é a média. Quer dizer, há alguns anos
está se retirando do sistema Cantareira menos que a média. Não se pode dizer que houve uma gestão temerária, que alguém, vamos dizer, esvaziou inadvertidamente o sistema e depois ficou em dificuldade. Não, na realidade, depois disso, mais recentemente, essa retirada, em azul, como disse, a retirada, caiu mais acentuadamente, que foi aquele gráfico que eu mostrei anteriormente. Isso aqui fica no site da Sabesp, que é uma descrição para a população perceber mais claramente qual é a situação. Mais claramente? Não, peraí, é mais claramente. O senhor sabe que o Ministério Público, contar a história do Ministério Público, vou dizer. Não, vamos lá. O que era isso? A maneira melhor de expressar quanta água temos é dizer quantos milhões de metros cúbicos tem. Está lá. Esse aqui não é o de hoje, é o do dia 20, alguns dias atrás. Então, o estoque de água é 193,7 milhões de metros cúbicos. Né? Esse é o que tem. É aquele azulzinho lá no fundo do copo. Né? A linha azul, essa linha aqui azul, é o tal do zero. Quer dizer, não tem, quer dizer, abaixo desse nível a água só sai por bombeamento. Acima sai por gravidade. E, enfim, em termos percentuais, pode-se dar isso em termos de percentual do volume útil. Eu, quando cheguei, pedi para botar em percentual o volume total. Então, um é 19,7, outro é 15,3. É como se fosse, digamos, você expressar a temperatura em Fahrenheit, em Kelvin, em Celsius. É tudo a mesma coisa. Quer dizer, interessa quantos metros cúbicos tem lá. A curiosidade é o vermelho, porque eu recebi um ofício de um promotor, dizendo que tinha que dizer que era vermelho porque a população não estava suficientemente alertada que tinha um problema grave. E que aí tinha que dizer que era negativo. Aí eu disse, olha, eu falei, negócio Celsius, Fahrenheit, tá bem claro isso, não precisa. Aí ele entrou com uma ação na justiça, e o juiz deu uma liminar. Eu imediatamente disse, olha, tá bem, então fica vermelho, fica negativo, não vou discutir isso, tá bom, ficou negativo. E aí eu não quis recorrer, porque é uma maluquice a gente entulhar a justiça com ações dessa sem significado nenhum. Mas os meus advogados da Sabesp me recomendaram a recorrer sim, porque tinha outras implicações lá que não vem ao caso descrever aqui. Mas então está lá, menos 9,6 negativo. Qual foi a estratégia da Sabesp para enfrentar essa situação? Qual tem sido a estratégia da Sabesp? Primeiro foi a utilização das reservas técnicas, ou seja, se o nível da água baixou por baixo da tomada d'água, você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer uma obra de engenharia para que você puder trazer a água que está no fundo para o bombeamento. Então, são obras de engenharia de bombeamento. Essa foi a primeira coisa. O segundo foi o incentivo econômico, quer dizer, deu-se o bônus, todo mundo sabe, todo mundo tem acompanhado, para incentivar os consumidores a diminuírem o consumo pelo lado do incentivo econômico. Então, isso também foi, eu vou mostrar depois os resultados, deu bons resultados. Terceiro foi a transferência de água entre sistemas produtores, mas não, as pessoas às vezes acham que é a água do Alto Tietê que se jogou para o reservatório Cantareira. Não é isso. A transferência se dá dentro da cidade pelos sistemas distribuidores, quer dizer, ou seja, uma residência, por exemplo, que só recebia água do Cantareiro, por interligação dentro da cidade, passa a receber água ou do Cantareiro, ou do Alto Tietê, ou do Guarapiranga, enfim, houve uma invasão, vou mostrar, de uma maior interligação entre sistemas produtores, uma certa redundância. E, por último, diminuição da pressão das tubulações. Para que a diminuição da pressão? Essa foi uma grande discussão. Para que a diminuição da pressão das tubulações? Para diminuir os vazamentos físicos. Quer dizer, quanto vazamento físico tem, eu vou mostrar os números, mas quanto menor a pressão dentro da tubulação, menor o vazamento. Então, uma maneira de você economizar água sem sacrificar a população é diminuindo a pressão. É almoço grátis? Não acontece nada de errado? Não, acontece, porque se você diminui a pressão, alguns lugares topograficamente elevados, né, ou fim de linha, lugares mais fim de linha ou lugares elevados, a pressão menor, reduzida, fica insuficiente para encher as caixas d'água. Às vezes a população de baixa renda não tinha nem sequer caixas d'água. Então, isso fez com que uma percentagem bem menor do que 1% da população passasse a ter uma situação de dificuldade.
Isso foi objeto de muita atenção da imprensa. É claro que em 22 milhões de habitantes, se você tiver 0,5% negativamente afetado, você tem milhares e milhares de casos que você pode todo dia mostrar um caso diferente de alguém sofrendo e dá a impressão que é um fenômeno generalizado, e existe o problema, mas não é na generalização que dá a impressão. Mas isso foi sendo resolvido com as populações. Está sendo ainda, não acabou. Com a população de baixa renda, distribuindo caixa d'água. Às vezes, a caixa d'água não pode ser colocada no teto, porque a estrutura não comporta o peso, então fica no solo, e aí é um incômodo, mas é melhor ter essa água do que não ter água nenhuma. Bom, mas não quero dizer com isso que está resolvido, não. Quer dizer, tem uma série de famílias que genuinamente se queixam de períodos prolongados, ainda com pouca água. Tá bem. É que isso não adianta apontar para. São vários. Bom, aqui são uns slides mostrando o tipo de obra para tomar água, digamos, abaixo do nível. Quer dizer, são obras que têm lá bombas flutuantes, aqui, bombas flutuantes, e depois tem bombeia para um reservatório mais elevado, tal, para chegar ao nível da tomada d'água, precisar. Esquema é isso, quer dizer, o zero seria essa linha amarela, né, onde a água flui por gravidade para a adução a São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Ali à esquerda tem uma outra tubulação esquemática, que é a água que flui para a direção ao PCJ, quer dizer, ou seja, para Jusante, para as cidades do Vale do Piracicaba. E aí serve um pouco para mostrar que não tinha nenhuma razão quando as pessoas ficavam preocupadas com a qualidade da água, porque essa água está continuamente, mesmo que fique abaixo do nível da tomada d'água para a região metropolitana de São Paulo, ela está continuamente fluindo em direção ao Vale de Jusante. Não tinha razão nenhuma para preocupar. Bom, esta estratégia aqui, umas fotografias mostrando um esquema que houve uma espécie de invasão, quer dizer, a área verde é a área da região metropolitana atendida pelo sistema Cantareira. E ali tem a área do Alto Tietê, Lilás, invadindo Cantareira, depois a área do Guarapiranga e Marrom. Enfim, foi feita uma operação que, na prática, é um pouco essas fotografias que estão aí mostrando que, dentro da cidade, os grandes troncos adutores foram sendo interligados. Né? Isso que é uma obra que passa meio desapercebida, mas tomou, enfim, muito esforço da Sabesp. Esses são os avanços do Alto Tietê, do Rio Claro, em direção à área do Cantareira, e a mesma coisa do Guarapiranga, com muitas obras, muitas obras. O programa de incentivo, eu não vou falar dele, ele é conhecido, quer dizer, diminuição do consumo, no primeiro momento só teve bônus. A partir de janeiro passou a ter ônus também, né? Quer dizer, ou seja, quem consumir mais paga mais, tem lá os incentivos, é conhecido. O resultado é bom, esse gráfico mostra ali quem teve 30% de bônus, quem teve 20%, e 85% da população, se não me engano, já está beneficiada com bônus, e tem 17% da população que está consumindo mais do que era a meta. A meta é a média do consumo de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014. Essa é a meta individual. E tem 17% só consumindo acima da média, mas nem todos pagam o ônus, pagam a sobretaxa, porque muitos desses estão na faixa inicial de 0 a 10 metros cúbicos. De 0 a 10 metros cúbicos é uma cobrança única. Então, se ele subiu de 6 para 8 metros cúbicos, ele continuou pagando a mesma coisa. Mas, enfim, é um sucesso. Deu resultado, é um sucesso. Aqui, quando eu falei de redução de pressão, uma grande discussão na imprensa sobre, e muita pressão mesmo, para ter rodízio, muitos, até, vamos dizer, cobrança, por que não se faz o rodízio, como se faz o rodízio. Eu nunca, desde que assumi a Sabesp, eu nunca disse que o rodízio não seria implementado, mas é altamente indesejável, ele deve ser evitado o máximo possível, porque o rodízio significa você, em alguns dias na semana, uma certa área, um certo bairro, você despressurizar completamente as redes. E aí há um risco. Quer dizer, no último caso, se não tiver jeito, é isso, mas deve ser evitado, porque é um risco, porque o lençol freático a água no solo pode estar acima, o nível do lençol freático, que é a água no solo, pode estar acima da tubulação. Nesse caso, tem uma pressão de fora para dentro.
Se você eliminar completamente a pressão de dentro para fora, passa a ter infiltração de água do solo na tubulação. E isso, a água do solo pode estar contaminada. Então, não é que vai estar contaminada, pode ter casos, isso é algo a ser evitado. Já foi feito no passado. São Paulo não é o fim do mundo. Quer dizer, se tiver que ser feito, São Paulo já passou por rodízio. Mas não é alguma coisa para todo mundo sair, evacuar, não é uma tragédia. Mas é algo que, antes, tudo deve ser feito para evitar chegar a esse ponto. E o que fizemos foi, como eu disse, diminuir a pressão, mas não eliminá-la, né? Onde foi possível. Nos pontos altos chega até a chegar, mas nos pontos altos, por outro lado, não tem lençol freático. Então, digamos, há uma compensação. Bem, aqui a redução da pressão teve um efeito benéfico, do seu ponto de vista de redução de perdas. Muito se fala, eu vi muitas matérias jornalísticas sobre é um absurdo que a Sabesp perde um monte de água, por duas maneiras, né? A Sabesp perde as perdas, ali em azul, tem as perdas da Sabesp ao longo dos anos, 2004 até agora, 2015. Agora está em total 28,9. Né? O que é 28,9? É a perda total. A perda total é a diferença entre o que se produz nas estações de tratamento e o que se consegue micromedir pelos medidores de água. E essa diferença, essencialmente, é devido a três parcelas. A primeira parcela, que está em vermelho, é a perda física, é o que tem em todos os lugares, que mais ou menos tem em todos os lugares. Todos os países têm, com mais ou menor, que é a perda, que é o vazamento. A diferença entre os dois é o que temos nos países nossos aqui, que é furto e fraude. Quer dizer, que você não consegue medir. Não é que não seja sendo usada a água é usada, só que ela não é medida. Né? Bom, eu estava dizendo que muitas matérias jornalísticas foram feitas porque que a Sabesp, em vez de procurar água em outros lugares, não diminui o consumo, porque que não... Claro que isso tem que ser feito, só que isso é um processo que todos os lugares é um processo lento, é que nem despoluição de rios. Tanto despoluição de rios quanto diminuição de perdas são programas que estão sendo feitos, devem ser acelerados, mas não dão solução da noite para o dia. Não é algo que resolve o problema de 2015. Né? Essa taxa de diminuição das perdas da Sabesp, mais ou menos 1% ao ano, é parecido com que os países europeus e Japão também, ao longo de décadas, foram diminuindo suas perdas numa taxa assemelhada. 1% ao ano é uma taxa normal. Não dá para cair 10% no ano. Isso não tem mágica, não tem como fazer isso. Mas é um filão que deve ser atacado. Vamos atacar mais isso com o tempo. Aqui, voltando ao Cantareira, é mostrar o que está acontecendo. Quer dizer, o Cantareira, quando eu falei condições normais, produzia 32, 31 e pouco mil litros por segundo, ou metros cúbicos por segundo, e hoje está produzindo 13. Então, uma queda de 18 metros cúbicos por segundo, ou 58%. É uma queda brutal. Quer dizer, ou seja, é por isso que o Cantareira parou de esvaziar, porque a torneira fechou enormemente. Fechou a torneira, está chegando pouca água, mas a saída também diminuiu, por isso que ele parou de esvaziar. Como é que esses 18,3, como é que eles se foram compostos? Né? Parte dessa redução, quer dizer, então a população que era atendida pelo Cantareira tem menos 18,3 metros cúbicos por segundo do Cantareira. De onde veio? 6,5, é verde, foi o avanço de outros sistemas, quer dizer, aquelas residências ou estabelecimentos que passaram a receber água devido à invasão dos outros sistemas. Né? Em vermelho, 3,5 é o programa de bônus, quer dizer, foi a redução voluntária. Né? As pessoas reduziram seus consumos e, portanto, tiveram bônus e reduziram 3,5 metros cúbicos por segundo. E 7,6 foi pelo efeito da redução de pressão, diminuição de pressão na rede. 0,6 é o que se reduziu para a Sabesp. Há algumas cidades na região metropolitana que não são atendidas pela Sabesp. É o caso de Mauá, Santo André, Guarulhos e outras, que não são atendidas pela Sabesp, mas recebem água no atacado da Sabesp. Então, hoje mesmo eu conversava com o prefeito de Mauá que
ele reclamava que nós fechamos mais um pouquinho a torneira do Mauá. Eu disse, bom, vamos mandar aí uma equipe técnica para ver o que está acontecendo. Alguns bairros do Mauá ficaram sem água. Dissemos, vamos mandar uma equipe técnica aí, mas eu quero dizer o seguinte, que o que se espera de sacrifício da população de Mauá ou de qualquer cidade é a mesma. Quer dizer, todos os habitantes da região metropolitana se exige o mesmo tipo de sacrifício, que, como eu disse, aqui aqui 58% no sistema Cantareira. Se nós olharmos a produção de toda a região metropolitana, caiu 30%, em números redondos, 30%. Então, de hora, 30% é redução para todo mundo. Quer dizer, não é do indivíduo, é de produção, do atacado. Individualmente é menor. Aqui tem o sistema metropolitano como um todo. Em condições normais, antes da crise, produzia-se, não é o que se consome, porque parte dessa água se perde, né, em vazamentos. Mas produzia-se 71,4%, agora estamos produzindo 51,6%. Quer dizer, grosso modo, uma queda de 30% na produção, né? E o que eu dizia, enfim, falo para todo mundo, é que esse sacrifício na entrega no atacado tem que ser igual. Quer dizer, a Sabesp não vai discriminar o cidadão que é atendido por ela, o cidadão diretamente por ela na distribuição, ou o cidadão que é atendido indiretamente porque tem no caminho um sistema municipal. O critério tem que ser o mesmo, tem de igual sacrifício. Então, estamos ali economizando na produção quase 20 metros cúbicos por segundo. É uma diminuição significativa. Não fosse isso, realmente a situação seria aflitiva, muito aflitiva. Bem, logo que eu cheguei na Sabesp, em janeiro, eu perguntei, bem, quais são o que tem para enfrentar a crise aí? E tinham dois grandes projetos, que eu vou falar na sequência, que são projetos que vão maturar, são projetos de grande porte, que vão maturar em 2016, 2017. Né? Aí, bom, mas nós temos um deserto para cruzar, que é 2015. Aí eu peguei 2 técnicos da Sabesp, o diretor e o técnico, eu disse, vocês me mostram onde é que tem as fontes de água, tal, aqui na região, e fomos de helicóptero visitar os lugares. Tal. E tem, quer dizer, há várias possibilidades de a curto prazo, trazer água. Essa aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas, grosso modo, ou usar a água dos formadores, a opção que foi, afinal, escolhida, foi pelo prazo. Qual a solução que poderia ser implementada num prazo mais curto para nos ajudar a cruzar eu chamo de deserto de 2015. Então, essa solução foi pegar a água do braço do formador um braço que seria da Bíblia, mas está seccionado, que é o braço do Rio Grande, e levar essa água para o Alto Tietê. Por que levar água no Alto Tietê? Qual é a lógica disso? É que nessa invasão Cantareira é o problema. Os demais sistemas produtores foram no socorro do Cantareira, invadindo a área do Cantareira. Bom, aí eles se depressionaram. Nós usamos mais água do sistema. Então, o Alto Tietê, por exemplo, esvaziou. Então, agora estamos na seguinte situação. Nós temos capacidade de tratar de água no Alto Tietê, quer dizer, a estação de tratamento de água tem uma capacidade de 15 metros cúbicos por segundo, e nós estamos tratando de 12 metros cúbicos por segundo. Tem uma possibilidade de 3 ociosos. Por que a gente não trata? Porque esvazia o Alto Tietê. Então, nós temos que trazer a água bruta de outros sistemas para encher os reservatórios do Alto Tietê novamente. Então, aí a questão foi, o que pode ser feito no prazo mais curto? Então, foi tirar a água do braço do Grande e levar lá para o Alto Tietê, no reservatório chamado Taiaçupeba, e também aumentar a capacidade de produção de água de uma estação de tratamento que fica no Guarapiranga. Então, com 2 dessas, e trazer água do Guaió, enfim, eu não vou entrar nos detalhes, mas essas obras ficam prontas agora e acrescentam da ordem de 6 metros cúbicos por segundo, 6 mil litros por segundo, que é o que nós estamos lá diminuindo tal, e aí... Aí faz simulações, quer dizer, isso não é palpite. Bom, deixa eu até dizer, tem uma série de outras alternativas que me pareciam mais atraentes, que seria buscar água da vertente atlântica. Quer dizer, o que é a vertente atlântica? Digamos que isso aqui seja a Serra do Mar, Cucuruta, Serra do Mar. A água que cai aqui verte para o mar, digamos, para cá para o mar. Para o lado de cá, para a região metropolitana. Tem uma série de riozinhos que nascem aqui, que vão dar no mar, distância curta, e que você pega bombeia um pouquinho e joga do outro lado. E essa água vem alimentar os reservatórios da região metropolitana, do Alto Tietê, ou do Guarapiranga. E nós
no primeiro momento, eu fiquei muito interessado nisso, porque algumas dessas obras são muito simples, porque são, sei lá, um caso 5 quilômetros, outro caso 10 quilômetros de bombeamento, e jogar do outro lado você reforça. É uma água de ótima qualidade, porque fica nas nascentes, algumas delas. Tal. Só que o processo de licenciamento ambiental é enorme, é complicadíssimo. Então, porque é floresta, não sei o quê, tem que ter um EIA-RIMA e tal. Enfim, eu tenho dificuldade de explicar. Tive em Washington um evento do Banco Mundial sobre água na semana passada, dificuldade de explicar isso. Quer dizer, como é que pode, 22 milhões de habitantes, a gente tem uma dificuldade de implementar uma solução tecnicamente perfeita, porque tem que seguir todos os trâmites, etc. Mas assim nós estamos. Eu acho que a legislação brasileira criou muitos entraves ambientais que escapam ao bom senso. Muitos escapam ao bom senso. Mas é isso. Então, nós estamos fazendo o que não tem mata tal, e o que é possível fazer. Bom, essas obras eu não vou entrar em detalhe, estão aí, estão em execução. Uma delas ficará pronta esse final de mês, outra em julho, que é a ampliação de uma estação de tratamento de água com membranas, outra vai ficar pronta no final de agosto. É o que a gente pode fazer. Quer dizer, estamos fazendo o que foi possível fazer, não o que eu faria se tivesse, mais graus de liberdade legais. Esse que nós estamos fazendo, 6 metros cúbicos, em números redondos, 6 metros cúbicos por segundo. Aqui a grande dúvida, quer dizer, e aí, com esses 6 metros por segundo, o que vai acontecer? Vai ser necessário o rodízio ou não? Então, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Então, a gente sabe o seguinte, o que a gente conhece? A gente conhece, esse aí é o sistema Cantareira. A simulação, a linha azul, que é a única, mostra onde é que estamos. Aliás, onde é que estávamos um pouquinho atrás, não é de hoje. E aí você faz uma simulação de quanta água vai sair do Cantareira. Grosso modo, faz-se uma simulação que vai sair de maio até agosto 13,5 metros cúbicos por segundo para a região metropolitana e de setembro para frente 10 metros cúbicos por segundo. Né? Essa é a hipótese. E sai também, eu não me recordo bem, mas acho que 2 metros cúbicos por segundo por PCJ ou 1,5. Acho que 2. Com essa simulação, isso é o que sai. E quanto entra? Bom, aí é cenário, ninguém tem bola de cristal para saber quanto vai entrar. Aí faz-se cenários. Vários cenários, o cenário, digamos, se repetir em 2013, 2014, se repetir novamente em 1953, que era o pior evento que já tinha ocorrido antes, etc. Vamos usar o vermelho. O que é o vermelho? O vermelho é o seguinte, daqui para frente, a quantidade de água que vai chegar no Cantareira é 80% do que chegou o ano passado. Recordam que o ano passado foi um ano excepcionalmente seco. Então, quando você diz vai chegar 80% do que chegou o ano passado, é bastante pessimismo, é uma hipótese conservadora. É por isso que quando eu assumi lá na Sabesp, eu disse, nós temos que torcer pelo melhor, mas estar preparados para o pior. Estar preparados para o pior é São Pedro não ajudar. Né? Então, é para isso que nós estamos... eu não quero nem comprar, nem curtir. Não sei o que é isso aqui. Acho que isso aqui vai... Pronto, me livrei disso. Não me livrei, não. Agora me livrei. Bom, então, ali nessa simulação de 80% da linha vermelha, que nós conseguimos atravessar o deserto. O que é o deserto? É até chegar lá à estação chuvosa. Né? Bom, agora, nessa linha de que é preciso torcer pelo melhor, mas estar preparado para o pior, a pergunta também é óbvia, e se o pior? E se não for 80%? Ou então, coisas que não precisam nem ser a natureza. Pode ser o seguinte, se houver uma liminar parando as obras, espero que ninguém faça um negócio desse, mas pode ser, né? Alguém tal, que quer, sei lá, alguém entra na justiça, o juiz, sei lá, dá uma liminar. Bom, aí nesse caso, 22 milhões de habitantes vão estar em problemas. Aí, de fato, não conseguiremos atravessar o deserto. Bom, aí, o que se faz? Se nós tivermos um rodízio, aí o rodízio também é um sacrifício grande para toda a população e tal, mas tem locais que não é possível ter rodízio. Não é possível. O Hospital das Clínicas, não é possível ter rodízio. Então,
Esse terá rodízio. Com mais respeito. Terá não. Deixa eu corrigir aqui, antes que alguém pegue e diga, o doutor Kelman disse que terá rodízio. Não. Mas, então, identificou-se o quê? Identificou-se grandes hospitais, não clínicas pequenas, grandes hospitais, grandes centros de hemodiálise e penitenciários. Esses são os 461. Isso é atualizado, isso aqui está um pouco fora está desatualizado porque estava 31 de março, mas isso é continuamente atualizado, é sempre feito uma série de obras, que ninguém percebe, mas estão sendo feitas, obras ali, são 91 quilômetros de rede para fazer as ligações e garantir que esses estão ligados aos troncos de grande pressão e que, portanto, estarão continuamente abastecidos. Bom, isso resolve o problema? É claro que não. Eu estou falando de um problema hipotético, eu estou afirmando que isso não vai acontecer. Só se pararmos as obras, sei lá. Mas não vai acontecer, não tem nenhuma razão. As obras que nós estamos fazendo são obras simples de execução, não tem dificuldade nenhuma, não tem nada para dar errado. Né? Então, não vai acontecer. Mas temos que estar preparados para o pior. E o pior aí é fazer essas ligações todas, eu vou acompanhando isso e tal. E aí às vezes as pessoas perguntam, bom, mas e as escolas? Não, as escolas são milhares e milhares de escolas, não tem solução, não é possível, fisicamente. Eu estava... Nesse evento do Banco Mundial, eu estava com um comitê com a ministra de infraestrutura. Aliás, é uma coisa curiosa. A ministra da Holanda, ela é ministra de infraestrutura e meio ambiente. Quer dizer, os holandeses tiveram essa sapiência de botar infraestrutura e meio ambiente debaixo da mesma comando. Né? E aí ela dizia que a Holanda, não sei exatamente quanto, mas eu acho que 1/3 da população, algo assim, uma porcentagem grande da população, vive abaixo do nível do mar. Né? E que os diques lá criados tal, tem uma segurança absurda. Se aqui a probabilidade era 0,004, lá é 0,00001. É uma probabilidade baixíssima de acontecer um acidente. Mas pode. Então, ela dizia, bom, se acontecer esse acidente, não tem como garantir. Ela diz claramente, as pessoas têm que sair por suas contas. Não tem como cuidar de tudo. Então, é uma situação que tem que ser evitada de todo jeito, e aqui também. Agora, só para dar as interfaces. Quer dizer, ali circulado é a bacia do Piracicaba. Como eu disse, nós estamos hoje num processo de negociação com os órgãos gestores, que é a DAE e a ANA, para renovar a outorga da Sabesp, para trazer para a região metropolitana. E há há outro interesse do uso da água, que é na própria bacia do Piracicaba. Ao meu ver, essa eventual disputa pela água ela tem sido enormemente aumentada, fora de proporção, porque os reservatórios do Cantareira eles controlam uma área muito pequena da área de drenagem, da área que contribui a Campinas, 13%. Então, a capacidade que tem os reservatórios do Cantareira de influenciar, melhor ou pior, enfim, qualquer coisa, o que acontece em Campinas é muito pequena. Né? Campinas precisa de 5 metros cúbicos por segundo, enquanto a região metropolitana de São Paulo é 70, lá é 5 metros cúbicos por segundo. Então, a vazão natural do rio quase sempre supre. Não quer dizer que de vez em quando o Cantareira tem que ser usado. Então, o desafio, como era em 2004, é descontaminar essa discussão de bairrismo, de tensões vamos dizer, egoístas, e olhar esse assunto no interesse de toda a população. Quer dizer, tem que ser o sujeito que mora na região metropolitana, o paulista que mora na região metropolitana, mora na região de São Paulo, ou de Campinas, ou mora em Piracicaba, todos têm igual direito. Então, isso tem que ser visto de uma forma desapaixonada, tecnicamente, garantindo uma certa uniformidade na alocação desses recursos. É essa a posição da Sabesp, e acho que quanto mais aberto for essa discussão, melhor. Também não dá para, aí uma questão um pouquinho técnica, mas não dá para, digamos, operar esse sistema como lá atrás, em 2004, eu era presidente da ANA, eu determinei, tem que estar preparado para a pior seca. A pior seca até então era em 1953. Se nós formos repetir isso agora, e a pior seca em 2014, nós iríamos operar esse sistema parecido com o que os nordestinos operam os seus açudes. Quer dizer, lá a seca, quando ocorre, é tão intensa, é tão dramática, é tão devastador, que eles mantêm os açudes quase sempre cheios, para se precaver contra uma seca terrível, que não vai ter água para beber. E aí
aquela água fica evaporando, não é bem utilizada. O que nós precisamos é outra coisa. Nós precisamos continuar usando a água do Cantareira, mas estar preparado, normalmente, que é uma água de boa qualidade, não precisamos estar preparados, não precisamos estar, digamos, todo ano esperando que chegue essa seca de 2014 de novo, mas temos que ter, como no setor elétrico tem, uma válvula, um mecanismo de, numa emergência, buscar recursos de outro lugar. No setor elétrico, o que se usa são térmicas. Quer dizer, quando o sistema hidrelétrico não é capaz de atender a demanda, liga-se às térmicas. Aqui nós precisamos ter alguma válvula de algum lugar, mesmo a água cara, seria uma água cara, que possa nos atender. Tem dois candidatos, ou é a bacia, essa água cara, que tem em grande quantidade, possa nos atender, ou é o Ribeira, ou é que fica ao sul, ou lá no Paranapanema, mais longe ainda. Mas isso é uma coisa que a Secretaria está estudando, como é que faz isso. Então, um é esse. Aí que está, enfim, os reservatórios dizendo que tem. Ali está, por exemplo, Valinhos é perto de Campinas, né? E lá tem. Precisa de 5, nesse dia estava passando 5,81. A outra, então, vamos dizer, área naturalmente tem. Nesse caso, tem uma disputa com produção de energia elétrica, porque no Juquiá, que tem usinas da CBA, mas a legislação determina que o uso da água prioritária para abastecimento humano, quer dizer, entre produção de energia elétrica pode ter em outros lugares, mas abastecimento, a água você não transporta a longa distância. Energia elétrica você transporta em longa distância por linha de transmissão. A água não, tem que ser perto, porque é muito caro transportar água. Aqui eu vou aproveitar esse gráfico para mostrar também que, a meu ver, há uma enorme oportunidade aqui em São Paulo que tem sido desperdiçada ao longo das décadas, que é despoluir o Pinheiros e reverter o Pinheiros para Billings, atingindo 3 objetivos. Despoluir o Pinheiros, portanto, trazendo uma valorização urbanística, levar a água para Billings para que essa água possa ser usada na usina de R. Borden, que é uma usina de energia elétrica no centro de carga de São Paulo, quer dizer, do ponto de vista de produção de energia elétrica, super importante, e ser uma fonte de água para abastecimento da população. Há uma possibilidade de ganha-ganha-ganha, que até agora tem sido impedida, a meu ver, mais por razões ideológicas do que razões técnicas mesmo. Não quero dizer que é simples, é um problema de complexa solução técnica, mas possível. E essa solução técnica possível tem sido evitada por posições, a meu ver, pouco informadas, né? Eu acho que isso deveria entrar na agenda de São Paulo. Sim. E aqui está o Vale do São Lourenço. Nesse Vale do São Lourenço, que é talvez uma fonte para ser a tal torneira de segurança de São Paulo, já tem uma obra sendo executada, uma PPP, uma parceria público-privada, que agora eu estou olhando a médio prazo. Quer dizer, eu falei das obras de curto prazo, para cruzar o deserto 2015, e agora eu estou falando, bom, e daí para frente? Como é que vai ser para frente? Bom, aqui para frente tem o sistema produtor São Lourenço, são 83 quilômetros, está sendo feita essa obra, significa bombeamento 380 metros, acho que está aqui, as obras estão em andamento, vou acabar. Bom, estão em andamento, é uma PPP. O outro fonte de água, também objeto de muita discussão, é trazer um pouco de água do Paraíba do Sul, do reservatório Jaguari, para o sistema PCJ, e se é o sistema PCJ, por sua vez, essa água, quer dizer, a água que está lá vou mostrar aqui, nesse reservatório aqui. Jaguari é um nome que tem vários reservatórios, tem rios, não consigo. Esse ali onde está apontando é o reservatório Jaguari do Paraíba do Sul, esquematicamente. Então, uma gota de água no Jaguari, em condições normais, quer dizer, quando o Cabral descobriu o Brasil, ela ia sair lá na foz do Rio Paraíba do Sul, em Campos. Lá pela década de 50, a Light fez a obra, e que tira a água do Paraíba do Sul e leva para a região metropolitana. No primeiro momento foi feito para produzir energia elétrica. Agora serve também para abastecer a população. Então agora ela pode sair lá na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Agora ela vai ter 2 outros destinos. Essa gota pode ir para o reservatório de Atibainha, na Bacia de Piracicaba, e pode passar por Piracicaba, Campinas, sair em Buenos Aires. Ou então ela chegar no oceano, Buenos Aires. Ou então ela pode vir para a região metropolitana, né, entrar aqui na cidade de São Paulo e depois sair também em Buenos Aires, porque vamos no Tietê. Bom,
Como eu disse, esse reservatório está na bacia do Paraíba do Sul, que cobre 3 estados. Minas é menos relevante a influência de Minas com isso, mas para o Rio é muito sensível, porque essa é a obra que vai se fazer. Essa obra está em licitação. É uma obra de algumas centenas de milhões de reais que está em licitação. Então, nós estamos, a médio prazo, tirando lá do Juquiá, do Vale do Ribeira, 6,4 metros cúbicos por segundo, e aqui 5,10. Então, em 2 anos ou 3, vamos ter mais 11 metros cúbicos por segundo. Isso dá uma folga enorme em São Paulo. Quer dizer, a médio prazo o assunto está resolvido. A obra dessa ligação Jaguari está sendo licitada. Ela também ela foi concebida para ser uma obra rápida. Na realidade, uma adutora e um túnel. É isso aqui, ó. É isso que eu estou mostrando agora. Ali está esquematicamente. Tem uma adutora e depois um túnel que leva... na realidade, é uma interligação, leva de um lado para o outro. E essa obra prevê-se final do ano que vem, né? E a outra no final de 2017. Então, a do Ribeira, do Juquiá. Para terminar, isso aqui é um esquemático do Paraíba do Sul para mostrar que tem vários reservatórios, quer dizer, reservatórios de São Paulo, tal, até chegar num local que é Santa Cecília, que fica lá em Piraí, na cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, de onde a Light capta a água. Aí está Santa Cecília, a vazão média, imagina, a vazão média é 250. Né? Eu sou carioca, estou aqui, 250. A intenção é tirar 5 lá não tem nenhuma possibilidade, está no erro de medição, não tem nenhuma possibilidade. Os meus companheiros lá, conterrâneos cariocas, não têm razão para estarem nervosos com isso. E aí esse esquema da Light, que foi feito originalmente para bombear uma pequena altura e depois caiu uma grande queda para produzir energia elétrica. Só que depois que passa por todos esse esquema hidráulico que feito pela Light para produzir energia elétrica, na década de 50, ele chega num rio chamado Guandu. Esse é o Rio Guandu, e ali em azul está a estação de tratamento d'água da SEDAI, e há uma falsa discussão se a retirada de água do Jaguari para o Atibainha poderia causar algum dano no Rio de Janeiro. Eu tenho convicção, não é de agora, da professor da Sabesp, sempre defendi, como professor da COP, que isso é uma tolice, não tem efeito nenhum sobre o abastecimento do Rio de Janeiro, até porque o Rio de Janeiro tem uma opção tecnológica muito simples, que pode ser adotada, que é desviar uma grande fonte de poluição que desemboca, essa estação de tratamento de água do Guandu, ela fica na Baixada Fluminense e fica a uns 300 metros a montanha da tomada d'água, desembocam 2 rios que são altamente poluídos. E é uma obra simples, enquanto não se faz o saneamento de toda a região, pelo menos desviar esses rios para jusante. E aí a SEDAI, em vez de precisar de 100 metros cúbicos por segundo para diluir esgoto, ela só usa 50, ela poderia diminuir bastante essa captação sem nenhum prejuízo, a não ser para a produção de energia elétrica. Mas produção de energia elétrica não é prioritário, pode ser feito em qualquer lugar do país. Bem, eu penso que era isso que eu tinha que expor e estou à disposição para conversas.